Bom dia, sexto ano. Vamos dar início a mais uma atividade de história. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Império Azteca, tá? Vai ser na página 109. Podem pegar o livro de vocês e ir acompanhando aí a leitura, tá certo? E qualquer dúvida, gente, é só vocês falarem comigo no privado ou até mesmo no grupo, tá bom? O Império Azteca, conceito e localização. Os astecas, né, que pode ser chamado também de mexicas, tá? O povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale, né, do México em 1325. E lá ergueram a cidade de Tenochtitlan. Aos poucos, Tenochtitlan cresceu e os astecas se expandiram. Dominaram cidades e povos da região e formando um império imenso, né, composto de uma diversidade de povos. Tenho aqui um mapa, tá? Vocês podem estar analisando. E aqui tem as explicações abaixo. E vocês vão observando aí, ó, o Império Azteca, que é esse aí, 1519. Esse que tá pintadinho de rosa, tá? Observe aqui, ó, amarelo. Nessa parte rosa era onde habitavam os astecas, formando o Império Azteca, tá? O Império Azteca nunca foi uma unidade política, tá, gente? Nunca foi uma unidade política. Era formado, na verdade, né, por povos de diferentes graus de subordinação aos astecas. Como eram esses povos? Alguns povos eram administradores por governantes astecas, tá? Outros pagavam tributos, mas tinham relativa autonomia, né? Outros ainda só pagavam tributos à força, eram forçados a isso, que eles não queriam, quando eram vítimas de expedições punidas, promovidas pelos astecas. Então, era uma forma que eles tinham de fazer essas punições, eles tinham que pagar à força. A cidade, né, de Tenochtitlan. No início do século XVI, tá? Tenochtitlan era uma cidade com cerca de 20 mil habitantes, né? 4 vezes mais do que Londres, a maior capital europeia na época. Era cortada por dezenas de canais, tá? Por onde circulavam barcos carregados de mercadorias, aquedutos que traziam água doce, né, das montanhas. A capital azteca possuía também templos, ruas retas e amplas e um mercado central rico e movimentado. Aqui eu tenho algumas imagens, né, da época. Observem aí o livro de vocês, ó, tá? Os povos aztecas como eram. Tinham muitas culturas, né? Vocês podem estar lendo aí na casa de vocês essa partezinha aqui, ó, amarela, que está explicando o conteúdo da imagem, tá? Não vou ler, senão o vídeo fica muito longo e eu sei que vocês não gostam, né? Vamos lá. Tenochtitlan, a interessante capital azteca, né, que é essa cidade que eu estou falando aqui, era a capital azteca, tá? Resistiu e se manteve, né, sua autonomia até 1521. Observem, 1521, né, data em que foi invadida e conquistada pelos espanhóis. Então, neste ano, né, de 1521, eles perderam, né, para os povos espanhóis. Eles invadiram e tomaram conta, né, conquistaram todo aquele império e acabou esse Império Azteca em 1521. Vamos falar como era o esporte e saúde dos astecas, tá? Os astecas tinham grande paixão pelo esporte, eles amavam o esporte, tá? Sabiam da importância da atividade física, então vejam só, a gente hoje sabe como é importante fazer uma atividade física. Então vejam como a história e o passado nos remete coisas boas, né? Então essa atividade física, os astecas nos ensinaram também essa parte aí. Eles sabiam que a atividade física era bom para a saúde, né? E praticavam uma série de jogos. Mas dentre esses jogos, né, tinha um que eles preferiam, tá? Que era o Tlatli. Ó, tenho aqui, ó, Tlatli. Tá? Eles fazendo aqui a imagem, mostrando como eram esses jogos. E aqui tá explicando, o Tlatli
Era um jogo de bola bastante popular entre os astecas, que lembra tanto o futebol quanto o basquete. As duas equipes adversárias se enfrentavam em um campo em forma de um T maiúsculo, tá? A bola era de borracha e bastante pesada e só podia ser tocada e lançada com os joelhos ou quadris. Complicado, né? Acho que era muito difícil. Os jogadores se esforçavam para fazê-la passar entre dois anéis, né, de pedra fixados nas muralhas laterais que tinha aqui em cima. Pode observar aí, gente, no livro de vocês. Mais ou menos como as cestas de basquete. Então, eles tinham que jogar a bola para que ela passasse dentro daquele arco, como tem a cesta de basquete. Então, lembra um pouco do futebol, né, que tem essa questão de joelho, e também lembra o basquete, que tem essa questão de arremessar. Na tocante às doenças, né, os astecas desenvolveram tratamentos eficientes com base no grande conhecimento da flora e fauna locais. Então, eles usavam muito a natureza, né, para fazer remédios para curar alguns tipos de doenças. Um médico do rei espanhol Filipe II registrou cerca de 1.200 plantas usadas pelos astecas para fins medicinais. Então, vejam só, até hoje a gente usa, né? Plantas, né? Fazemos chás, fazemos lambedores e outros tipos de remédios para que melhore a nossa saúde, né? Em alguns casos. Os astecas sabiam curar fraturas, feridas e fazer remédios à base de gordura animal e plantas medicinais para os mais diversos fins. Então, eles eram muito inteligentes, os astecas. Algumas doenças eram atribuídas à vontade dos deuses ou a feitiços. Para fazer frente a elas, os astecas usavam a adivinhação e a oração. Então, também eles tinham essa questão da oração, eles achavam que também existia deuses e feitiços. Então, os astecas também acreditavam nessas coisas, tá? Porém, eles usavam muito o quê? A flora e a fauna para curar alguns tipos de doença, que hoje também faz parte da nossa cultura, né? Utilizar de algumas plantas para fazerem alguns remédios. Então, por aqui tá bom, né? Eu falei um pouco sobre os astecas, então vou parar por aqui. Vou passar uma atividade para vocês, para que vocês possam respondê-las e enviar para o meu privado, tá certo? Esse assunto não só vou falar dos astecas, também tem os maias e os incas, tá? Na próxima semana eu falo um pouco sobre os maias e na outra a gente finaliza com os incas, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.